Você pode perder muito tempo da sua vida buscando validação das pessoas. E nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, que é precioso, em coisas que são irrelevantes, que não acrescentam. E o nosso foco tem que ser em fazer as coisas por nós mesmos e não esperando que o outro aprove, que o outro confirme as suas ações, porque a partir do momento que você busca por isso, você está se diminuindo para caber no mundo de outra pessoa, coisa que não tem sentido algum. E se você já gostou desse vídeo, eu quero pedir para você curtir, para você se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Então não deixe de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal. Se você já for inscrito, o meu obrigado. E vamos desenvolver esse assunto. E, gente, às vezes eu sou uma pessoa que tenta ser desapegada de opiniões, de viver a minha vida pautada em agradar. Eu tento ser uma pessoa desapegada que não tem esse comportamento. Às vezes eu consigo me sair bem, outras vezes nem tanto. E é normal. Mas o importante é você ter isso em mente, você ter consciência de que você não é melhor só porque alguém falou isso. Você é uma pessoa, você tem a oportunidade de ser uma pessoa maravilhosa sem ficar querendo a confirmação das pessoas por meio das suas ações. E uma coisa que você precisa entender, bem complicado, viu, gente? Final de semana é complicado, mas é porque eu tenho que gravar hoje, porque senão fica difícil gravar depois. E assim, uma coisa que você tem que entender é que você tem que fazer as coisas por você. É algo tão simples, mas às vezes a gente acaba não dando tanta importância para o que é simples e nós acabamos deixando de fazer. Por exemplo, é muito importante beber água. Poxa, se você não beber água, vai chegar um momento que vai dar ruim para você. Você vai brincando, vai relevando ali. Mas isso é tão importante, te ajuda muito na produtividade do seu dia. Você tem mais disposição, é um dos fatores que te ajuda a ter mais disposição para cumprir com as demandas do dia. Então, assim, é algo tão simples, tão nítido, mas a gente muitas vezes acaba deixando de fazer. E isso é em todas as áreas das nossas vidas. Parece que quando o nosso cérebro entende que algo é tão simples demais para ser feito, a gente rejeita, a gente tem a tendência de resistir, sabe? E quando é difícil demais, a gente não quer fazer. A gente fica procrastinando, né? Nós somos complexos demais. E isso chega a ser engraçado, né? Quando é fácil, a gente deveria, não só quando for fácil, porque eu aprendi esses dias, eu li uma postagem muito interessante que falava bem assim: não precisa ser fácil, precisa ser feito. Então a gente tem que tirar essa ideia de eu só vou fazer o que é fácil, isso é muito difícil, não dá pra fazer. Poxa, assim, né? Tem que ser feito, não precisa ser fácil. Eu sei que é complicado, né? Mas é isso, né? Não dá tudo, não existe. Eu acredito que é claro que tem coisas mais complexas que exigem mais de você, mas não tem nada que seja tão fácil assim, né? Tudo
exige um pouco de você. Principalmente algo que você tem que dar continuidade, que não é feito uma vez ou outra. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente. Então, eu quero que você tenha essa consciência, que eu estou desenvolvendo ela em mim, que é fazer as coisas por você. Embora você esteja fazendo algo para alguém, outras pessoas vão ver, acompanhar aquele resultado, aquele projeto que você está fazendo. As suas ações, o seu primeiro compromisso na vida que você tem é com você mesma. E antes de fazer um compromisso com alguém, você tem que ter clareza, você tem que ser uma pessoa que entende que o seu primeiro compromisso é com você mesma. Não tem como eu ter resultado e manter esse bom resultado ao longo prazo em qualquer área, em qualquer coisa que eu me propor a fazer, se eu não ter o compromisso comigo mesma. A gente precisa... Tem uma pessoa que fala que a gente precisa contar historinhas para fazer as coisas. E eu ia falar para você de uma forma mais complexa, mas eu vou te dar os 2 exemplos e você vê aquilo que for melhor para você. Eu até compartilhei um vídeo esses dias falando sobre isso. Nem tudo que dá certo para mim vai dar certo para você. E nem tudo que deu certo para alguém vai dar certo pra gente. É claro que é bom ter bons exemplos, é claro que é bom observar para você ter pelo menos uma noção de como funciona. Eu aprendo muito por meio dos meus comportamentos, dos meus erros e os meus acertos, mas eu também ganho conhecimento, aprendizagem por meio da observação. Às vezes eu não preciso fazer a mesma rota que alguém ou melhor, às vezes eu não preciso fazer uma rota para saber por onde chegar em um determinado lugar. Às vezes é só eu perguntar para alguém que já fez esse trajeto e assim eu vou ter uma base de como chegar lá. Então, assim, é sobre isso. Eu acabei entrando em outro assunto, mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que não tem como. As coisas não se mantêm quando você se coloca em segundo plano. E você faz isso quando você busca validação das pessoas. Samari, como eu posso melhorar nisso? É você ter compromisso com você mesma. É você internalizar as coisas pensando nesse compromisso que você tem consigo mesma. Você precisa se cuidar bem, cuidar de você. E porque, como eu falei pra vocês em outro vídeo, não tem como você cuidar de outra pessoa. Isso se sustentar se você não se coloca em primeiro lugar. Uma hora isso vai dar errado e o resultado disso não será bom, sabe? É melhor você respeitar a ordem das coisas. E às vezes é tão complicado você fazer o que é certo. Complicado assim, a gente que complica, né? Porque nós vamos atropelando o processo. Nós não respeitamos. A ordem é primeiro você, depois o outro. E se você não respeita isso, poxa, o que fazer, né? Uma hora ou outra, isso vai ser ruim, né? Então, o melhor de tudo é você respeitar o processo, a ordem das coisas, que muita gente acha muito chato, mas é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. É respeitar o processo. Primeiro você,
o seu primeiro compromisso é com você. E eu acredito que você não quer ficar falhando com você mesma. Você vai entregar o seu melhor para você mesma. E o resultado do que você se propôs a fazer não vai ser diferente. E quando você faz isso, você faz as coisas pensando em entregar o melhor, fazendo isso por você. Sabe, a consequência disso é muito boa. Porque você não vai entregar resultados ruins para as pessoas. E isso acaba desconstruindo, você não tem nenhum porquê buscar validação. Se você tem esse compromisso de você, com você mesma, você sempre busca o melhor para você. Então, quando você tiver que fazer algo para alguém, estiver em algum contexto, as suas ações não serão pautadas no que os outros pensam, porque você tem que agradar você mesmo. Você tem que fazer o que for melhor para você. E algo muito delicado que eu vou falar agora é sobre a questão de dizer não. Muitas vezes a gente tem receio, né? A gente fica ali meio receoso de dizer não. Poxa, fulano não vai gostar. Vai ser ruim eu dizer não sei o quê. Mas assim, você não pode se anular para caber no mundo de seu ninguém. Você não pode se anular para caber em nenhum ambiente. Primeiro é você. Como eu falei para vocês, o nosso tempo ele é tão curto. Nós estamos aqui de passagem. Hoje eu estou gravando esse vídeo, agora eu estou aqui, mas daqui a algumas horas eu não sei o que vai acontecer. Se for da vontade de Deus, eu quero viver por mais alguns anos, né? Mas assim, eu não sei o que pode acontecer daqui a algumas horas, sabe? Então assim, eu tenho que aproveitar, fazer valer a pena o momento que eu estou desfrutando, que eu tenho a oportunidade de aproveitar. Então eu quero que você tenha isso em mente, que você não se diminua para caber no mundo de ninguém. E quando você tiver que se posicionar, deixe o medo de lado, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Você não pode se anular. E o que é bom permanece. O diamante, ele é uma joia tão preciosa, linda, mas ele passa por um processo de ser forjado pelo fogo, mas ele resiste. Então, assim, eu entendo que ele carrega um símbolo de resiliência, de transformação e de pureza em meio à pressão. Então eu acredito que o que é bom, apesar de ser confrontado com algo que não é legal para você, permanece. Porque o que é bom, o que é precioso costuma resistir. E eu espero que alguma coisa que eu falei durante esse vídeo tenha feito sentido pra você, em algum momento tenha te ajudado. Eu amo produzir conteúdo pra vocês, eu me sinto muito à vontade, é como se eu estivesse conversando com os meus amigos. E gente, obrigado, viu, por ter ficado até o final.
Um beijo e até o próximo vídeo.